E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Godic Talks, Data Protection and Privacy. Hoje a gente tem aqui a companhia do nosso convidado, o Alexandre Lunks. Para quem não conhece, o Alexandre trabalhou aí 23 anos como sócio da Falcone, que é uma das maiores empresas aí em gestão da América Latina, né? Uma das maiores da América Latina. Então, nosso convidado hoje tem muito aí a contribuir sobre gestão de empresas, toda essa parte de governança, e vai ser um bate-papo bem enriquecedor. Fica aqui com a gente. Ale, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra aqui ter você aqui com a gente. Mais um episódio do Godic Talks. Alex, obrigado pelo convite. Obrigado pela Godic Advogados, que tem essa oportunidade de divulgar o conhecimento, né? Eu acho que vocês têm um papel importante, todo esse tipo de estratégia, ela tem uma figura importante que é a disseminação do conhecimento, né? Então, boa. Parabéns aí pela iniciativa e fico muito honrado pelo convite. Beleza. Ale, vamos começar aqui dando aí queria que você, pela sua experiência, desse um panorama geral, né, da importância, né, da governança, da gestão, né, dentro de uma empresa. A gente ouve muito falar, né, um tema que está sempre em voga, governança, gestão, mas assim, na prática, o que o empresário ele tem que ter em mente, né, quando a gente fala em governança, quando a gente fala em gestão de resultados, gestão de empresas? Queria que você desse um panorama geral para o nosso ouvinte. Perfeito, Alex. Isso é um dos temas que hoje mais fazem parte da pauta das principais organizações, não só no Brasil como no exterior, que é o mundo ficou mais difícil, o mundo ficou mais complexo, né? O conhecimento, antes tudo vinha a partir do conhecimento que eu tinha no passado. Da academia, né? Da academia, muito restrito à academia, da formação, exatamente. E aí o que acontece? A gente hoje está passando por um desafio que é fazer coisas das quais nós não dominamos. Uhum. Então isso exige das organizações uma preparação para receber conhecimento novo de forma muito mais forte do que anos atrás. Para a gente entender um pouquinho o que hoje faz a pauta das organizações como um todo, independente do porte, segmento, tipo de empresa. Toda empresa precisa gerar resultado. Justo. Então, vamos entender o seguinte, de uma forma assim, extremamente clara. Quando a gente fala em resultado num conceito moderno, não é somente o resultado financeiro. Ele é importante para que a empresa possa pagar fornecedores, pagar seus colaboradores e assim por diante, mas quando a gente está falando em resultado, a gente está falando de um resultado numa visão muito mais ampla. Além do financeiro, resultado para colaboradores, para fornecedores, para acionistas e para o meio ambiente. Né? Não adianta fazer resultado a qualquer custo. Ou seja, você tem que ter essa perspectiva que a gente chama muito de ESG, que pega a parte que pega a parte de meio ambiente, pega a parte social e pega a parte de governança, que eu vou falar um pouco mais adiante. Que, na minha opinião, a mais importante aí do ESG é o D. É a governança, cara. O mais importante é realmente assim, a gente tem visto muita demanda das empresas em relação à parte de governança. Por quê? Porque assim como a gestão que é do CEO para baixo vem a garantir os resultados que a companhia precisa gerar nessas dimensões, do CEO para cima a gente tem a governança que tem um desafio muito forte, que é garantir a perenidade da companhia. Justo. Tá? Então, o que acontece? Toda empresa ela começa a partir de um conhecimento técnico. Eu trabalhei 30 anos numa empresa que fabrica copo, saio da empresa, o que eu vou fazer? Vou montar uma empresa que faz copo. Só que no início, este conhecimento que eu adquiri para fazer copo, ele é importantíssimo. Só que com o passar do tempo, o mercado quer copo maior, quer copo colorido, quer copo torcido, quer copos maiores. E se eu não aportar um conhecimento diferente para acompanhar essas tendências, eu acabo ficando para trás. Por isso que nós temos assim numa curva
a importância do crescimento técnico, mas também o crescimento em gestão. Chega um determinado momento que só fazer copo também não adianta. Eu preciso entender como é que eu estoco melhor, como é que eu vendo com melhores margens, como é que eu distribuo melhor. Ou seja, começa a entrar na pauta de qualquer empresa a pauta sobre o conhecimento em gestão. Tá? Então, assim, ó, hoje... e aí a gente tem um conceito muito bacana por trás disso, que a gente trabalha nas empresas, que é o conceito de sistema de gestão. Né? Quando a gente fala em sistema, o que é o conceito de sistema? É o conjunto de partes que, todas trabalhando de forma harmônica entre si, produzem um resultado. Sim. Um celular, um sistema... É uma roda, é uma engrenagem. É uma engrenagemzinha, entendeu? Então, um relógio, um sistema... Qual é o resultado de um relógio? Né? Hoje tem vários resultados além de da hora, né? Mas ele é um sistema. Sim. E uma empresa é um sistema. Sim. Né? Quando a gente fala em sistema, o que a gente está falando? A gente está falando em estratégia, a gente está falando de estrutura, processos, padrões. Sim. Né? Então, nós estamos falando de um conjunto de coisas que, quando uma empresa tem um nível de maturidade em gestão mais elevado, produz os melhores resultados. Então, esse é o grande desafio quando a gente fala de CEO para baixo. De CEO para cima, e existe hoje uma demanda extremamente forte no mercado, porque as empresas estão passando pela necessidade de garantir a perenidade da sua companhia, existe a figura da governança. A gente tem um perfil no Brasil muito forte de empresas familiares. Sim, né? sim. E quando você se depara com uma empresa familiar, você se depara com um modelo onde o avô fundou a empresa, aí o filho tem que estar junto, aí o filho começa a assumir o lugar do pai, daqui a um pouco quer trazer os netos. Só que é o seguinte, a empresa não cresce na mesma proporção que o núcleo familiar, que cresce muito mais rápido. Sim, sim. Né? E aí tem choque cultural, tem um monte de coisa, né? Total. Tem um choque cultural muito forte. E aí o que acontece? Hoje os modelos de governança mais avançados, e a gente percebe que o mercado brasileiro principalmente reage muito bem a isso, ele está muito preocupado com isso, é o quê? É a necessidade de eu dividir o que é, separar o que é família, o que é patrimônio, o que é propriedade e o que é empresa. Sim, sim. Tá? E quando uma empresa faz esse processo muito bem feito, na grande maioria dos casos, ela consegue garantir a sua perpetuidade. E a regra vale para o negativo também. Quando isso não é bem feito e no momento certo, a empresa acaba tendo problemas, e a gente tem vários históricos aí, tanto de sucesso quanto de insucesso nisso. Né? Quando chega aí a segunda, terceira geração, às vezes se não foi feita essa transição, principalmente eu acho que o profissionalismo, né? a gestão profissional da empresa, porque é comum, né? Como se diz, é cultural do Brasil, essas empresas familiares, e aí o filho, que é a segunda geração, começou a trabalhar com o pai, pegou ali o modus operandi da empresa, mas quando vem uma terceira geração, se ela não foi preparada, e a própria gestão da empresa não foi preparada para ter essa profissionalização, principalmente quando a gente fala em transformação digital, hoje em dia, né, num tempo para que o negócio não fique ali só preso na entrega do produto ou na prestação de serviço, mas que tenha essa visão 360 e agregue aí esses outros... que aí é a própria gestão, né? Você aumentar a sua performance, profissionalizar, e quando essa transição não é bem feita, acaba tendo um insucesso realmente. Muitas empresas aí acabam fechando porque não fizeram essa transição de uma maneira correta, né? E isso é interessante porque existe um momento que isso tem que entrar na pauta. Né? Você imagina, uma empresa familiar, uma pessoa tem uma fábrica uma indústria de copos, né? Voltando ao exemplo do copo. O negócio é fabricar copo, botar copo no mercado. E vai ali no automático, né? E vai no automático. Só que chega um determinado momento, é como se fosse a maioridade de qualquer um de nós, né? Passou dos 18, você tem que pensar em outras coisas. A empresa é a mesma coisa. Chega um determinado momento, e quanto mais próximo da primeira geração, melhor. Né?
em que você tem que pensar em outras coisas, não é só garantir o copo saindo no final da linha, mas se garantir como é que eu faço a perpetuidade dessa companhia acontecer. E aí tem um detalhe interessante, Alex, que é o seguinte, e não vamos confundir profissionalismo com não presença da família na empresa. Sim. Essas coisas convivem bem. Tá? Mas o importante é ter as regras corretas e acertadas entre a família. E assim, família, tem empresa que a decisão foi não ter família e está correto, e tem empresa onde tem a decisão de ter família e está correto também. Né? Qual é o pulo do gato nesse negócio? O pulo do gato é o seguinte: primeiro, regras claras e acertadas entre todos. Sim. E pré-requisitos de formação muito bem alinhados. Né? Então, não adianta porque é filho do dono vai sentar na cadeira. Ou seja, você tem um processo de preparação. E aí, o Brasil tem exemplos maravilhosos de empresas que fizeram isso muito bem feito. Né? E aí você pega... E aqui a gente pode citar que são casos assim extremamente conhecidos. Grupo Gerdau, própria Randon, entendeu? Existe uma afiliada Globo, RBS TV também, só que essa foi para uma linha de profissionalização com não família. Tá? Então, eu acho que o Brasil nesse ponto, ele tá de parabéns, porque ele tem essa preocupação muito forte, e isso em razão de todas as dificuldades que a gente tem nesse cenário brasileiro, né? De instabilidade, insegurança. Tudo que acontece, somando o que acontece no mundo, acontece aqui, entendeu? E ainda matriculado aí por uma matriz tributária aí extremamente absurda, né? Então, isso faz com que o empresário brasileiro, o executivo brasileiro, tenha um nível de resiliência muito acima de executivos de outros países, né? Então, hoje, o grande desafio é esse, ou seja, você tem a governança pensando na perenidade da companhia e você tem a gestão preocupada em como é que eu vou gerando aqueles resultados que eu preciso gerar. Né? E quando essas coisas funcionam bem alinhadas, como se fosse um sistema que eu comentei antes, aí a empresa é matadora, entendeu? A gente tem exemplos aí maravilhosos. Boa. Então, Ale, indo aqui para mais uma pergunta, a gente já deu aí uma introdução, né, sobre governança para os nossos ouvintes. Agora, eu acho que você acompanhou de perto, nesses últimos anos, todas essas empresas, elas passaram, né, por uma transformação digital. Acabou sendo um movimento natural, né, para que as empresas se adequassem a novas tecnologias, a novos mercados. Hoje em dia, né, todo mundo aqui está com isso aqui na mão, está todo mundo conectado nesse mundo digital. E isso passa também pela gestão e pela governança, né? Queria que você desse a sua visão com relação a isso. Como foi essa transformação? Como vocês, como consultores em gestão e governança, vivenciaram isso? Bacana, Alex. Bacana a provocação. E aí, eu, longe de ser exaustivo em relação a esse assunto, né? Porque hoje... não temos pretensão de esgotá-lo. Não, a gente é uma hora que a gente tem, né? A gente não tem vários dias para falar sobre isso, mas é interessante pelo seguinte. A gente acompanha a evolução das companhias há bastante tempo, né? Eu fiquei 23 anos na Falcone, mas minha preocupação no início foi justamente entender de onde vinha todo o desenvolvimento da Falcone ao longo dos anos. E aí, o que acontece? Os problemas são os mesmos. Né? Os problemas são os mesmos. A dificuldade de vender, a dificuldade ou o problema de manter os custos dentro de determinados patamares, manter as despesas dentro de determinados patamares. Como é que eu desenvolvo um produto mais rápido? Como é que eu desenvolvo um produto melhor? Essas dificuldades, elas são... Eu vou ser radical. É milenar. O que a gente tem por trás disso com um pano de fundo?
A gente por trás disso tem um avanço da tecnologia no sentido de melhorar a forma com que eu trato isso. Sim. Tá? Então, vou fazer assim um exemplo assim, muito claro que a gente vivenciou na Falcone no setor varejista. Então, um dos maiores desafios é quanto eu compro, qual é a quantidade exata de cerveja que eu preciso ter na minha prateleira, entendeu? Porque o que eu não vender, para mim, eu estou ocupando espaço. Justo. Tá? Quanto eu preciso ter de cerveja no meu estoque, levando em consideração a velocidade da minha venda. Tá? Então, isso poderia, há anos atrás, ser feito de uma forma extremamente analógica, né? Não posso botar alguém lá na frente, ficar anotando. Justo. Hoje saiu 10 cervejas, hoje saiu 15 cervejas. Hoje você não tem mais espaço para isso, né? Hoje você tem modelos algoritmos que eles conseguem te determinar na hora da compra, visando você não ter estoque a mais do que você deveria ter para aquela unidade do varejo, qual é a quantidade necessária que eu preciso comprar de cerveja e a que preço eu tenho que comprar essa cerveja. Tudo online, tudo na hora. Online, tudo com inteligência artificial, tudo com exatamente. modelos algoritmos que pegam todas as variáveis. Inclusive, essas variáveis, elas levam em consideração o tempo, né? Porque uma coisa é eu fazer projeção de venda de cerveja na segunda, outra coisa é fazer na sexta, sábado e no domingo. Exato. Então, o que acontece? Todas essas gamas... Gente, isso é um problema em 1991 e isso é um problema em 2024. Sim. Né? E aí, quando a gente fala problema, o que a gente está querendo dizer? Problema é a diferença entre onde eu estou e onde eu quero chegar. Sim. Onde eu quero chegar? Eu quero ter menos custo de estoque. Né? Estoque, cerveja parada... É um passivo, né? É um passivo, é dinheiro que está parado. Sim. Ou, para não ficar parado, eu preciso torrar um preço que eu não quero torrar, entendeu? Exato. Mexer na minha margem. Então, há anos atrás, eu tinha que fazer esse negócio de forma analógica, botar alguém para anotar, entendeu? Fazer cálculo. Hoje você joga para modelos algoritmos e eles conseguem determinar lá para a área comercial, amigão, você tem que comprar essa quantidade e o teu range de preço é entre aqui e aqui. Né? Justo. Então, o que significa isso? Significa uma provocação, e aí eu faço essa provocação no sentido de todos pensarem que vai ganhar o jogo quem sair na frente. E assim digo com toda a tranquilidade que tem redes varejistas fazendo isso hoje, e também conheço redes varejistas que não estão fazendo isso hoje. Né? Tem rede varejista que ainda está naquele modelinho do... eu sou comprador, eu conheço cerveja, compro cerveja há 15 anos, eu sei a quantidade. Só que o mundo muda, as coisas mudam, os hábitos mudam, as correlações entre as compras de um supermercado, que a gente está falando desse exemplo agora, elas são muito variáveis, né? E aí é que entra a tecnologia e isso... Por que isso se justifica? Se justifica por quê? Porque eu dou um resultado melhor na ponta. Justo. Né? Então essa colocação que você fez ela é muito bacana, porque faz a gente pensar o seguinte: os problemas são os mesmos. A tecnologia vem nos ajudar justamente a eu conseguir levantar dados com melhor qualidade, processar dados com melhor qualidade e com muito melhor velocidade. Boa. Né? E quando eu consigo juntar esse trinômio, o que eu consigo ter? Consigo ter melhor resultado na ponta. Né? Então, eu vou dar um outro exemplo. Né? E é um exemplo já hoje praticado por várias empresas, principalmente bem de consumo. Né? Vamos pegar a cerveja aí. Hoje você pratica descontos conforme perfis de clientes e áreas, visando otimizar a venda. Isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás... se tinha uma visão de que isso era um desafio, mas você não tinha tecnologia suficiente para chegar no resultado que você tinha hoje. Não tinha ferramentas. Então, eu diria assim que a provocação ela é maravilhosa no sentido de que a gente tem que despertar o nosso ouvinte aí de que
tecnologia por tecnologia não se justifica. Sempre quando você for fazer um investimento, um aporte de tecnologia, tente entender qual é o ponteiro que eu estou mexendo. Eu tô mexendo no ponteiro da minha receita, eu estou mexendo no ponteiro para reduzir custo ou para reduzir despesa. E por que isso? Fazer por fazer? Não é fazer por fazer. É para garantir melhores resultados e, consequentemente, melhores margens, melhor competitividade e um melhor modelo de investimento para a companhia. Melhor gestão. Perfeito. Você levantou uma bola aí, que eu acho muito importante aqui, trazendo aqui para o nosso tema. Quando a gente fala em tecnologia agregada aí à gestão de uma empresa, quando a gente cria uma tecnologia para fazer uma leitura de dados melhor, para entender melhor o cenário do mercado, entender melhor o anseio dos consumidores, né? Existem aí várias ferramentas, vários métodos, né? Nos tempos atuais, que vieram com a transformação digital e hoje em dia com a inteligência artificial. E aí a gente tem sempre que ter em mente a preocupação da gestão, né, da governança desses dados. Porque você sabe bem disso também, que a empresa, quando ela trabalha com dados, né, de uma maneira comercial, ela tem que, principalmente com o advento aí da Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que garantir a qualidade desses dados, a segurança desses dados e, a depender aí do uso, ter o consentimento aí do titular, do consumidor, para trabalhar com aqueles dados. E hoje em dia, teve aí aquela épica capa da Economist, né, que os dados são o novo petróleo. Então, assim, a gente o tempo todo trabalha com dados, as empresas principalmente fazendo a sua gestão, vendo, né, as tendências do mercado, o que o consumidor quer, trabalha muito aí com esses dados e aí veio aqui a mente da gente ressaltar aí a importância do cuidado com os dados, né, de ter ali o seu DPO, que é o encarregado de proteção de dados, é o cara que vai cuidar dessa governança digital desses dados, a importância do treinamento para o seu time de marketing, seu time de produção de novos produtos. E quando você incorpora essa tecnologia na sua empresa, você vai desenvolver aí algum aplicativo, um API, algo desse sentido, existe uma coisa importante que a gente chama do Privacy by Design, que é você já incorporar os conceitos de privacidade e segurança num novo processo dentro da sua empresa, seja ele informatizado ou não, né? A partir do momento que eu vou coletar, vou lançar um novo produto, vou coletar, fazer uma pesquisa de dados sobre aquele novo produto, eu já, desde o início, desde a produção desse novo produto ou um novo serviço, eu já coloco aí os padrões de segurança corretos, tenho todos os consentimentos, enfim. Foi só aqui uma pitada aí que você levantou, uma bola importante. Eu queria fazer uma observação, Alex, que é o seguinte, bem interessante isso, tá? Esse movimento que é oriundo da LGPD, a gente tem que entender que, assim como o tempo é um patrimônio, o dado é um patrimônio. Justo. Né? Se a gente for pensar bem, o dado é como se fosse uma digital nossa, né? Exato. Na medida que estão acessando os meus dados, conseguem saber um raio-x para quem eu ligo, para onde me desloco, o que eu compro, quando eu compro. E tudo isso vale ouro para quem precisa. Né? Essa preocupação, ela tem um sentido muito forte, até porque alguns anos atrás, em 2021, a Falcone fez um investimento em trabalhar essa questão de cybersecurity, né? E sempre se preocupou em como é que eu faço para acessar a melhor tecnologia possível para que eu possa garantir para o meu cliente uma proteção para sua base de dados o suficiente para deixar ele seguro e atendendo às normas da LGPD. E aconteceu uma coisa curiosa. Se percebeu o seguinte, tá? E que é uma atuação
bem interessante que a Falcone faz, que é a questão comportamental. Não adianta ter melhor tecnologia de proteção se você bota você não tem a tua treinamento. senha, a tua data de nascimento. Perfeito, cara. Né? Perfeito. Não adianta você ter a melhor tecnologia de blindagem do teu sistema se o pessoal abre uma tela, deixa a tela aberta, não tem sistemas de proteção dentro da companhia que façam o apagamento de tela depois de sem uso, bloqueio. Então, o que acontece? É importante a gente entender que a porta fechada depende de alguém chavear ela. Exatamente. Tá? Então, eu queria fazer justamente essa provocação para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando, que existe sim uma questão forte de tecnologia, ela é extremamente importante, mas é extremamente importante a questão comportamental. Sim. Então, com relação à segurança desses dados. Né? Senão não adianta nada, absolutamente totalmente inócuo. Né? Então, hoje a gente está convivendo com isso. Né? Conforme as gerações, quem é de uma determinada geração já nasceu com essa preocupação hoje. Né? Sim. Eu venho de uma geração que eu nasci analógico e me transformei em digital. Gente, senão você não vive. Né? Hoje o banco está aqui. Eu sou de uma época, eu vou confessar aqui, eu sou de uma época que tinha que entrar numa fila de banco para tirar dinheiro na agência que você tinha conta. Né? Hoje a gente trabalha aqui. Então a gente vai se acostumando a esses modelos e a geração nova já nasceu com isso. Então eu só queria fazer esse destaque aí para a questão do comportamento, porque ele é essencial. Não, perfeito. Então, padrões de comportamento, você ter padrões de comportamento, uma companhia ter os padrões de comportamento necessários para auxiliar a tecnologia por si só não vai conseguir fazer 100% da blindagem. Perfeito. Não, e é uma mudança de cultura, de fato, porque quando a gente está falando aqui, né, de transformação digital das empresas e dessa preocupação com a segurança e com a proteção dos dados, passa justamente por essa mudança de cultura. Porque até então, né, no mundo analógico ali, o que as empresas, qual que era a concepção? Os dados são meus. Eu tenho ali o meu mailing, eu tenho ali o meu banco de dados de todos os meus clientes, aquela planilhinha do Excel, aquilo ali é meu, de minha posse eu faço o que eu quiser. Quando, na verdade, não é isso. E a Lei Geral de Proteção de Dados veio para mudar esse paradigma, para falar, amigão, esses dados não são seus. Esses dados são dos clientes, que são os titulares desses dados. Né? E quem são os titulares desses dados? Somos todos nós, enquanto pessoas físicas, eu, você, a gente compra, a gente fornece e troca dados o tempo todo no aplicativo, no e-commerce, no Mercado Livre. A gente está sempre ali comprando e fornecendo nossos dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para trazer esse empoderamento para o titular e o princípio fundamental, que é a autodeterminação. Eu determino para quem eu quero ceder, com que finalidade eu estou cedendo isso, né? A quantidade desses dados, eu vou ceder para a empresa os dados estritamente necessários para aquela compra daquele produto, aquela compra daquele serviço. Por exemplo, um exemplo clássico que eu gosto de dar para ilustrar aqui para o nosso ouvinte. Você vai comprar um apartamento, né? Você vai numa incorporadora, vai numa imobiliária, você está fazendo a compra do imóvel, é natural que você ceda o quê? O seu imposto de renda para ver o seu score ali, né? Para um possível financiamento ou não. Mas não faz o menor sentido, por exemplo, você tem que entregar um exame de sangue. Né? Que aí a gente já está falando de dados sensíveis, que são dados médicos, né? Como você deu o exemplo da digital. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe essa mudança de paradigma, que as empresas elas têm que se adequar, tem que ter ali a questão da segurança muito forte, né? E aí essa mudança de cultura passa muito pelo treinamento, porque a gente tem clientes aqui no escritório que tem um budget enorme, já, um orçamento muito grande, investe em segurança cibernética, em antivírus, em firewalls, toda a parte de programação física, tecnológica está ali presente, mas se você não fizer o treinamento para o seu colaborador, para o seu funcionário,
Para ele entender que ele vai sair para almoçar, ele tem que dar ali um bloqueio de tela, que ele não pode abrir qualquer e-mail, clicar em qualquer link desconhecido, que isso pode instalar um vírus na sua rede, esse vírus aí ficar percorrendo a rede da sua empresa e sequestrar os dados. Clientes, exatamente. Então, quando a gente fala aí dessa transformação digital que a gente viveu nos últimos anos, passa por isso também, da preocupação com cibersegurança, né? E com a privacidade, principalmente, com a segurança desses dados. Perfeito. Alex, isso aí hoje é tipo da coisa assim, uma empresa, uma organização em geral, ela ao longo dos anos, ela teve que se forçar a absorver conhecimentos que ela não imaginou que ela ia ter conhecimento. Que seriam necessários, né? Seriam necessários. Então, e aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo provocar o nosso ouvinte a pensar que vivemos um mundo cada vez mais complexo. Sim, mais conectado. E se não tiver aberto, com a mente aberta, com o coração aberto para aprender, que eu acho que é o maior recado que a gente tem que dar, se atualizar, acessar o conhecimento. E hoje, o conhecimento, ele está muito mais à disposição do que estava há 40 anos atrás. Justo, cara. Hoje você precisa de um especialista para sua empresa, um determinado negócio, você vai em qualquer parte do mundo buscar ele. Isso, o cara trabalha remotamente. Então a gente teve um caso de um cliente lá, uma empresa pequena da área de bebidas, né? Só dando um exemplo aqui para o nosso ouvinte. Ele precisou desenvolver uma técnica diferente para uma determinada bebida que ele estava fazendo. Foi na Irlanda. Contratou um cara lá e o cara veio uma vez e as outras vezes ele fez de forma remota. Então, ou seja, hoje o conhecimento está muito à disposição. Mas não adianta ele estar à disposição se o empresário, se o executivo, se o diretor, o gerente, seja quem for, não tiver aberto e eu não sei resolver isso, vou ver onde é que eu consigo resolver e ir atrás, contratar. Então, acho que é uma coisa extremamente importante essa postura, que era uma postura que não se via 40 anos atrás. Né? Há 40 anos atrás, você era contratado como se fosse o conhecimento máximo da companhia sobre aquilo e você era a referência dentro da companhia. Hoje a gente vive um mundo completamente diferente. Né? Sim. E cada vez mais, com a tecnologia, essa mudança ela é exponencial. Principalmente agora, né? Com a inteligência artificial e generativa, isso a cada 3 meses dobra, salta. Então, assim, é importante se adequar. E já falando aqui, a gente encaminhando para o fim aqui do nosso podcast, quando a gente fala em visão de futuro, sobre essa parte de governança, sobre essa parte de proteção de dados, de tecnologia dentro das empresas, é importante a gente buscar realmente esse ponto que você falou. É preciso se adequar, é preciso se atualizar nas principais tendências aí do mercado, né? A ver para onde as coisas estão caminhando. E um ponto que eu acho que é importante, que muitas pessoas estão se dando conta disso, que isso não é uma onda passageira. Não é uma coisa... daqui a pouco passa e volta a ser o que era. Não, a transformação digital, a tecnologia, né? Esse mundo digital conectado aos negócios, que antes eram puramente analógicos, é um caminho sem volta. Né? Sem dúvida. Cada vez mais a gente vai estar no mundo digital, todo mundo conectado, né? É uma mudança de comportamento, assim como aconteceu no banco, quando a gente precisava ir até a agência. Hoje em dia todo mundo no aplicativo, tudo no digital, tudo no Pix. Dinheiro em espécie muito difícil. Não existe mais. Né? Então, assim, você vê que a coisa começa a mudar no final dos anos 90, com o surgimento da internet. Depois, nos anos 2000, com as redes sociais. Né? E hoje, com inteligência artificial, metaverso, cada vez mais o mundo analógico inserido aí no mundo digital. E quem não fizer essa migração está morto, né, Ale? Alex, tem profecias, tá, que a gente não pode deixar de prestar atenção nelas e que quanto mais a gente nega, é pior para a organização que a gente atua. Né? Então,
Não tem saída. Não tem saída. O mundo hoje, ele trabalha com um pacotinho de coisas que estão dentro desse sistema que a gente comentou no início da nossa conversa. Esse pacotinho de coisas vai vencer essa corrida quem melhor implementar isso ao longo do tempo e no momento certo. Sim. Não quero implementar. Você vai vai perder o jogo. trás, É binário. É binário. Não quero implementar, vou perder o jogo. Mas não quero perder o jogo, preciso implementar. Sim. Do que eu estou falando aí? Teu concorrente está implementando. Exatamente o que eu ia comentar. Então, quando a gente fala em governança, pensando perenidade da companhia, quando a gente fala em gestão, pensando nos resultados que a companhia precisa gerar dentro daquelas 5 dimensões que eu comentei, quando a gente fala em tecnologia, tecnologia é o que vai te ajudar a ser mais rápido, mais assertivo. Olha o exemplo que eu dei da cerveja lá no início, de estoque, a questão de estoque. Se você quiser fazer na planilha à mão, não tem problema nenhum, só que você vai perder o jogo para quem faz isso através de inteligência artificial, ou de algoritmos, por exemplo. Sim. E o quarto ponto que eu ia comentar é uma atenção muito especial à parte de colaboradores. Por quê? O conhecimento está nas equipes, nas pessoas, nas lideranças de dentro das companhias. Então, empresa que tem muito turnover, troca muito de gente, o que ela está fazendo? Quando a pessoa está lá dentro, a pessoa está aprendendo. Quando a pessoa sai, ela leva uma parte desse conhecimento que, quando uma outra entrar, vai levar um certo tempo, e é normal do ser humano, o que vai me fazer que muitas vezes eu tenha algum gap nesse negócio. Sim. Então, assim, só relembrando, governança, gestão, tecnologia e pessoas. Né? Essas dimensões, elas são parte de uma agenda do líder de uma companhia, de uma liderança. Ela tem que estar atenta. Aquilo ali tem que estar quase que no travesseiro dela, como usou essa expressão, estou roubando de um amigo empresário, esses dias ele comentou, sistema de gestão é como se eu tivesse que estar embaixo do travesseiro. Sim, é como se eu tivesse que estar embaixo do travesseiro dormindo com ele, entendeu? Sim. E não tem volta. Não é modismo, não é tendências como já tivemos algumas outras. Agora faz parte da vida. A vida está mais complexa. Ela vai exigir de você novos conhecimentos, novas abordagens. Hoje o cliente está muito mais atento ao que está acontecendo no mercado. Justo. E não adianta, determinadas classes de produtos é preço. Ele vai olhar, se tiver alguns centavinhos mais barato, não tem por que ele pagar mais para o mesmo produto. E aí, como é que funciona a questão de diferenciação? Como é que eu me diferencio? E às vezes as coisas são tão rápidas que eu crio um diferencial em um determinado momento, uma semana depois já não é mais diferencial, entendeu? A gente viu movimentos aí ao longo do tempo, né? Se você pega, por exemplo, empresas de patinete que surgiram... Foi embora, sumiu, entendeu? Então, quem viu as empresas de patinete e levou o tempo de reagir para montar, quando montou já não existia mais. Né? É verdade. Então, assim, a provocação que a gente faz, e a gente faz isso muito, de forma muito genuína, tá? Porque, às vezes, a gente, da nossa vida, do dia a dia, a gente presencia pessoas que... não vou entrar nessa. Isso aqui, para mim, eu prefiro botar dinheiro em máquina. Obviamente, modernizar a máquina faz parte de uma agenda de um líder, mas não é só isso. Tá? Então, a provocação que a gente gostaria de fazer, e que eu gostaria de fazer, é justamente no sentido de estejam abertos a absorver novo, né? conhecimento novo. Ninguém vai viver do velho. Justo, cara. Justo. Você tocou num ponto aqui, só para a gente amarrar tudo e fechar. O cliente, hoje em dia, ele está muito mais atento a tudo isso. E aí eu vou te falar uma coisa que tem que estar aí na cabeça do empresário. A questão da reputação. Porque o que acontece? A gente viu isso, principalmente, agora menos, graças a Deus, mas no começo... Há 2 anos atrás, nos primeiros clientes que nós entramos para fazer um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Fazer lá o mapeamento dos dados, dar treinamento, revisar todos aqueles contratos que o empresário tem com os fornecedores, porque não adianta você fazer o dever de casa, né? Cuidar da porta para dentro, mas você compartilha dados com o seu fornecedor e se tiver um vazamento de dados lá,
Então, essa questão da revisão dos contratos, delimitando as responsabilidades, isso é muito importante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente viu no início e falava, olha, tem uma lei nova, você tem que ter uma série de cuidados aí para estar em compliance com essa lei, na sua governança desses dados, a primeira impressão que o cara tinha era o quê? Putz, mais esse custo, mais esse fardo, vou ter que parar na operação, gente aqui dentro, tal, não sei o quê. Meu, a grande maioria hoje em dia já percebe por um outro lado, que é justamente o quê? Quando eu faço esse olhar para dentro, faço meu mapeamento dos dados, né? Nomeio ali um DPO encarregado dessa proteção desses dados, isso agrega tanto valor, né? Porque você começa você atualiza ali a sua política de privacidade, você pega no seu aplicativo ou numa troca de e-mail, você manda ali um termo de consentimento para o seu cliente, ele já fala assim, olha, pô, essa empresa aqui é diferente, ela está preocupada realmente com os meus dados, pedindo meu consentimento, é uma empresa séria. Então, isso, né, no final do dia, o que agrega? Agrega um valor reputacional, né? Hoje em dia, todos nós, enquanto consumidores, você vai comprar alguma coisa, você vai procurar uma oficina mecânica que seja, você dá um Google, a primeira coisa que você vai ver ali, a qualificação, né? Quantas estrelas ela tem? Reputação. Isso aí. Então, assim, hoje em dia, nesse mundo conectado, quando você demonstra para o seu cliente que você está em compliance com as leis, você respeita o direito dele enquanto titular de dados, isso gera muito valor, né? E assim, a vida prática como ela é, né? Uhum. Sem citar nomes, pega algumas empresas listadas na bolsa que tiveram vazamentos de dados. Exato, cara. E pega o quanto caiu o valor de mercado dessas empresas naquele período. Você tem uma prova muito clara do que significa reputação, né? Exatamente. Ninguém quer comprar ação, quer ser sócio de uma empresa que não tem esse cuidado hoje. Uhum. Né? Então, realmente, assim, faz muito sentido o que você está comentando. E não é... E Alex, você está comentando aí, para quem está ouvindo, não tem nada de teórico. Estou dando um exemplo prático. É só entrar no índice da B3 lá, pegar as companhias que tiveram problemas de invasões nos últimos anos e você vê o que aconteceu com a cotação no prazo seguinte, entendeu? O prejuízo é muito maior. Exatamente. Se você se prevenir, se você contrata um consultor em proteção de dados, fica em compliance, faz o seu dever de casa, cara, pode ser que aconteça alguma coisa? Pode. Tá. Mas você mitiga em muito o risco reputacional, que é o maior, que é intangível, né? Você não faz ideia do que aquilo pode abalar o seu negócio. Vou dar um exemplo aqui, a gente está se aproximando do encerramento, vou dar um exemplo aqui que na minha casa, quando eu morava com meus pais, o pessoal tinha mania de só dar uma volta na chave. Aí uma vez o meu pai comentou assim, se você pode dar 2 voltas na chave e ficar mais seguro, por que você dá uma? Não, eu estou sempre com pressa. Então, deixa o seguinte, pensa bem o que você está fazendo, mas vamos nos proteger mais e dar 2 voltas na chave. Então, é exatamente isso. Eu acho que tem muito dessa analogia para o mundo digital. Entender a capacidade que a tecnologia tem para ajudar você, usa ela. A seu favor, de uma forma responsável, né? É que nem seguro, entendeu? Vamos fazer para não ter problema no futuro. Exatamente. Bom, Ale, queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade do seu tempo, ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. Foi um bate-papo, acho que muito proveitoso aí para o nosso ouvinte. A gente falou sobre vários aspectos aí que envolvem governança, que envolvem gestão. Demos aí uma atenção para essa nova transformação digital e para o cuidado desses dados, né? Então, muito obrigado. Espero aqui, já fica um convite para você retornar, seja aqui no Godic Talks Data Protection ou no Godic Talks Empresarial, que eu acho que você vai ter muito a contribuir, tá bom? Muito obrigado. Alex, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Bom, pessoal, obrigado aí vocês pela atenção, pela audiência. A gente vai terminando por aqui este Godic Talks Data Protection e espero vocês em breve, num novo episódio com um novo convidado, falando tudo aí sobre empresariado, sobre direito digital, proteção de dados. Valeu? Um abraço.